Hoje eu pensei em falar um pouquinho sobre o que eu chamo de maravilhoso mundo da Barbie quântica. Mas o que é isso? Então, é uma crítica que eu faço a um grupo de pessoas que se diz muito espiritualizada, mas é totalmente desconectada da consciência histórica, da historicidade, da consciência política, sociológica, da consciência de classe, e vive um mundo aonde tudo é justificado a partir da outra vida. Então, normalmente são pessoas, são parentes, normalmente são pessoas ricas ou de classe média alta, que têm uma vida bem mais favorecida, muitos privilégios, e elas veem a pobreza, as injustiças como pagamentos, dívidas, karma da vida anterior, né, onde a pessoa não foi boa. Eu acho isso chocante e assustador, porque são pessoas que têm uma consciência zero, sacou? A nível social. Então, mesmo quando elas são pró-natureza, enfim, fazem uma defesa de coisas boas e bonitas da vida, na prática é complicado, porque que consciência é essa onde tudo se justifica metafisicamente a partir de uma outra vida? Outra coisa complicada é a questão hierárquica, porque essas pessoas se consideram superiores, mesmo que elas não digam diretamente, porque a vida responde para elas positivamente, dando dinheiro, prestígio, condição, mas é porque elas sabem vibrar, elas sabem o segredo. E as pessoas pobres não, as pessoas pobres estão pagando pela vida passada e não sabem mentalizar, não sabem usar o poder da mente, não conhecem o segredo, né? E elas também estão aí no Dharma, estão colhendo, ou no Karma, em outras palavras, colhendo aí os benefícios da vida anterior. Essas pessoas que se dizem muito espiritualizadas e muitas vezes são contra a religião cristã, não percebem como a própria crença delas é uma sofisticação de céu e inferno. Realmente elas não acreditam em vida passada, realmente elas não acreditam em pecado original, mas elas não percebem o quanto a vida anterior foi o pecado pelo qual elas estão pagando agora. Então, assim, o conceito de culpa continua, só que mais sofisticado. E não tem mais um chegar ao céu, mas a vida futura, a próxima vida, ela precisa ser celeste. Então, esse céu é projetado para uma qualidade numa vida futura. Eu acho tudo isso muito complicado. Eu acho que, infelizmente, em geral, a maioria dessas pessoas é de direita. Você vê como são pessoas que vivem fora da realidade, até porque tem uma condição de privilégio. Então, para elas, pouco importa as dificuldades e os problemas que a maioria passa. E não é só isso. Tudo é justificado a partir de outra vida, né? Eu acho muito, muito delicado. E tudo é quântico, né? É o maravilhoso mundo da Barbie quântico. Tudo é quântico. São pessoas que nem estudam física, não sabem nada de física e tudo é quântico. E aí a justificativa sempre é ser quântico, ou é porque na vida passada a pessoa foi ruim, feia, má, né? E elas então são ótimas, maravilhosas, porque a vida delas é boa, então elas foram maravilhosas em outra vida e, enfim, sabem mentalizar, sabem o segredo. Gente, por favor, assim, eu acho um absurdo, é preciso consciência, né? É preciso consciência, historicidade, consciência, né, da historicidade, consciência política, consciência de classe. Então, assim, eu acho tudo isso bastante complicado, bastante triste, totalmente fora da real. E, assim, essa postura de vida faz com que essas pessoas mantenham os privilégios, porque quando elas justificam que a pessoa que sofre, que tem um emprego horrível, que está na rua, que faz serviços para ela, está nessa inferioridade de vida porque ela está pagando pela outra vida, né? Ela não só se põe superior, como ela mantém essa vida aonde ela se beneficia, desculpa, do trabalho
enfim, do trabalho que é inferiorizado, que é mais considerado subalterno, das pessoas mais pobres, que têm uma vida mais dura. Até porque essas pessoas mais pobres que têm uma vida mais dura, se elas mentalizarem, você acha que vai acontecer? Pode até dar uma sorte, mas a princípio não. Porque quem mentaliza e acontece são pessoas de uma elite. Então elas têm uma condição de privilégios que permitem que, meu gato passando, permitem que os desejos se realizem, né? Uma condição financeira, socioeconômica, né? Beneficiada e por aí vai. Então, assim, é tudo complicado. São pessoas extremamente narcisistas no sentido de que elas mimadas, né? Que acreditam que o universo gira em torno delas. Tudo que elas mentalizam acontece. Elas são muito poderosas e você que tua vida tá uma merda e o que você mentaliza não acontece é porque você é inferior, porque na outra vida você foi pior, porque nessa vida você é pior. Quer dizer, eu acho assim, de chorar, de chorar, de chorar. E assim, absurdo no nível sem palavras. Eu acho que isso precisa ser pensado, ser problematizado. Se isso é a espiritualidade, né? É da atualidade, da contemporaneidade, é uma espiritualidade de merda. Porque ela não tem ética e ela não está muito diferente do que era a religião até então, né? E ainda, né? Mas a própria religião que ela nega, cristã, as críticas que ela faz, essas pessoas não têm capacidade de problematizar e ver o quanto que elas criticam, elas continuam fazendo, né? Enfim, tudo isso é muito triste e como elas têm a vibração muito alta, tudo de bom acontece, as outras pessoas a vibração é inferior. Enfim, fora a positividade tóxica e aí vai. Eu fico chocada com tudo isso e acho que essas pessoas precisavam realmente parar para pensar um pouquinho e ter um pouco de senso de realidade, porque a vida ela é uma matemática de forças, um jogo de forças, uma matemática do universo e, enfim, claro que dentro dessa matemática, historicamente, sociologicamente, algumas pessoas, né, foram desenvolvendo privilégios e para elas a vida é muito mais fácil, não tem questão. Mas assim, quem tá aí na vida, quem tá na luta, quem tá na labuta, quem toma porrada, sabe que a vida não é o que a gente quer, é muito raro quando o que a gente quer acontece. Né? A gente sabe que você pode mentalizar e, pô, muitas vezes você vai mentalizar e não vai conseguir emprego, muitas vezes você vai, enfim, dar o seu melhor no sentido de tentar acreditar que as coisas vão acontecer, porque existe um social a ser pensado, além desse espiritual da mentalização delirante. Não estou dizendo que mentalizar não é bom. Mentalizar pode trabalhar a autoestima, ajudar uma pessoa que assim, é insegura a acreditar em coisas que de repente ela não se dá chance. Tem um lado bom de mentalizar, mas é a nível psíquico, não no sentido de que você ao mentalizar o universo vai parar tudo para satisfazer o seu desejo, né? É isso que eu estou criticando. Mas enfim, esse maravilhoso mundo da Barbie quântica é muito grave, é muito sério e é aí metafísico, né, negando a imanência, e eu acho que ele precisa ser pensado. Essas pessoas delirantes precisam botar o pé no chão, porque elas se dizem muito espiritualizadas, muito conscientes, muito autocríticas, mas assim, que autocrítica é essa? Que nega consciência social, consciência política, consciência de classe e o pezinho no mundo real, né? Enfim, eu acho que isso precisa ser pensado.